Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté, e esse é o nosso Padrecast Ontem na Missa. Aqui você tem a oportunidade de escutar mais uma vez a reflexão da homilia do domingo e, desse modo, continuar ao longo da sua semana aprofundando a vivência da Palavra de Deus na sua história, no seu cotidiano, no seu trabalho, na sua casa. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2021 e vamos falar sobre o Evangelho de ontem na missa, o Evangelho em que Jesus curava um leproso. Para minha reflexão, eu gostaria de dividir a minha fala em duas grandes partes. Num primeiro momento, fazer uma introdução, uma contextualização sobre o fato da cura do leproso e depois, num segundo momento, trazer uma mensagem atual baseado na experiência da cura do leproso. Então, o que diz o texto em si mesmo, primeiro momento, e no segundo momento, o que esse texto diz para nós, cristãos do século XXI. Bora refletir? No tempo de Jesus, não devia ser nada fácil ser um enfermo, ser doente. A doença, no contexto de um povo bíblico, tem diversas significações. Hoje, para nós, graças à ciência e ao desenvolvimento da nossa compreensão da realidade, a doença é primeiro um fato biológico, um fato da natureza, com o qual precisamos aprender a conviver e diante do qual nós, inclusive, conseguimos superar. Conseguimos fazer coisas diante da doença muito mais do que no tempo de Jesus, onde não havia hospitais ou médicos profissionais ou remédios preparados em laboratórios. Naquele tempo, no tempo de Jesus, ser doente não era só um fato do corpo, mas era também um fato do espírito. É claro que a dimensão emocional também já estava comportada no aspecto da doença, né? Na vivência do enfermo. O corpo e as emoções estavam abalados, mas além de tudo havia uma mentalidade religiosa que interpretava a doença como um fato espiritual, o que gerava diversos problemas. Um doente não era só alguém que estava com o seu corpo fragilizado ou alguém que tinha o seu emocional também fragilizado por causa do seu corpo. O doente era alguém com problemas espirituais. Inclusive, diversas situações da Escritura em que as pessoas aparecem como possessas, possuídas por um espírito impuro, provavelmente também eram doenças que se manifestavam, mas que aquele povo não conhecia como doença e então atribuía a uma ação diabólica. Não significa que as possessões que aparecem na Sagrada Escritura não sejam verdadeiras. Significa que uma parte dessas possessões provavelmente sejam doenças da mente ou situações muito graves da estrutura neurológica da pessoa, por exemplo, e que implicavam em comportamentos que lembravam muito uma possessão. Porém, com a falta de conhecimento científico, o povo bíblico logo atribuía a uma ação demoníaca, a uma obsessão do espírito impuro que fica atacando a pessoa, colocando nela sofrimentos, dores, fazendo-a sofrer, ou ainda possuindo a pessoa e fazendo mal para ela. Então, a doença poderia ser interpretada como sendo uma ação diabólica.
Além disso, a doença também poderia ser interpretada como um castigo de Deus. A pessoa fez algum pecado grave, ou pode nem ser tão grave assim aos nossos olhos de hoje, né? Mas se ela rompeu qualquer preceito da Escritura, se ela de algum modo ofendeu a Deus, Deus poderia castigá-la, enviando sobre ela uma enfermidade. É por isso que perguntam para Jesus, numa determinada ocasião, a respeito de um homem doente, se, se ele tinha pecado, o homem, ou se tinha sido os seus pais. Quem pecou para que ele estivesse assim? Ele ou os seus pais? E Jesus fala que não foi nenhum nem outro. Então, a doença também poderia ser interpretada como castigo divino. Agora, imaginem comigo a seguinte situação. Você habita num mundo em que não existem médicos profissionais, não existem os hospitais, tais como nós entendemos hoje. A cura, a saúde estava ligada a alguns grupos com sabedoria popular, a pessoas que tinham um certo manejo de plantas, ervas e outras coisas, mas não havia uma estrutura de saúde. Primeiro problema para ficar doente. Você não tem estrutura para lidar com isso. Segundo problema, você ainda tem que aguentar os olhos tortos, os bochichos, as fofocas das pessoas que ficavam se perguntando a respeito dos doentes. Por que será que o demônio está agindo assim nessa pessoa? O que será que ela fez para merecer isto? Ou pior ainda, qual será o pecado que ela fez e por que é que Deus está castigando a pessoa dessa maneira? Além de ficar doente, era preciso aguentar os olhos e as conversas tortos das pessoas. Assome-se a isso, então, a questão dos leprosos. Naquele tempo, lepra não era o que para nós é a lepra hoje, a hanseníase. Lepra era um nome meio genérico usado para diversas doenças de pele com aparência muito gritante e que, porventura, davam a impressão de que eram contagiosas. Mesmo que não fossem, de novo, não havia ciência e compreensão disso, acreditava-se que elas poderiam contaminar mais gente. Os leprosos tinham que arcar com o peso da sua enfermidade, sendo retirados do convívio das pessoas do cotidiano, como a sua família e os seus amigos. Os leprosos deveriam morar fora da cidade ou dos acampamentos e perambular como mendigos pelo deserto, e o Levítico ainda diz como eles devem ficar, com a roupa rasgada, os cabelos bagunçados e sempre gritando impuro, impuro, para que quem chegar perto ou se aproximar ou passar ao longe, mas vê-los, que essas pessoas tenham consciência de que ali tem um impuro, tem um leproso, e não se aproximem. Quando o leproso grita impuro, ele não está gritando sobre a sua impureza física, mas a sua impureza espiritual, inclusive. Não bastasse não ter médico, não bastasse os olhares tortos, não bastasse estar distanciado das pessoas, porque não poderia morar junto com o resto da população, o leproso não poderia também se aproximar das coisas de Deus, porque ele estava impuro. O Antigo Testamento, nesse sentido, era muito exigente com o povo judeu ao exigir deles uma pureza ritual, física e espiritual muito grande. E toda vez que há uma impureza, você não pode mexer com as coisas santas. Você clama pela cura, você faz o que é possível para ser curado, como Naamã, que mergulha 7 vezes no rio para ser curado. Havia também
esses lugares santos de cura em que as pessoas tentavam restaurar a sua dignidade. Mas mesmo assim, eram muito duros nas leis, e se você tem alguma doença como essa, você está impuro e está longe de Deus. Meu Deus, quanto sofrimento passava um doente no tempo de Jesus. Quanto sofrimento aquele leproso que se aproximou de Jesus também passava. Não devia ser fácil para ele estar longe da família, ter vontade de voltar para casa, sentir fome no deserto, querer entrar no templo e rezar a sua própria fé, e tudo isso lhe ser inviabilizado por causa da sua doença física. E daí chegamos no Evangelho. Um leproso se aproxima de Jesus, cai de joelhos diante dele e pede cura. Esse leproso foi muito ousado. Como eu disse, pela prescrição dos livros sagrados, os leprosos não deveriam se aproximar das pessoas. Eles deveriam permanecer sempre distantes, mas este leproso quis se fazer próximo no desespero de alcançar a cura e na esperança de que Jesus poderia curá-lo. Cair de joelhos e dizer: se queres, tens o poder de curar-me, que foi o que ele disse para Jesus, manifesta ao mesmo tempo o seu desespero, a sua vontade de se libertar o quanto antes dessa situação e talvez a sua esperança em Jesus. O texto não diz se ele já conhecia Jesus há muito tempo ou se ele ouvira falar de Jesus praticamente naquele momento, pouco antes de se aproximar. De todo modo, há um ato de esperança. Parece que chegou aos ouvidos do leproso que Jesus era um curador e que poderia ajudá-lo de alguma maneira, e o leproso deposita sua esperança em Jesus. Se queres, tens o poder de curar-me. Que ousado foi o leproso ao romper com a lei do Levítico e ousar e se aproximar daquele homem que poderia salvá-lo. Mas Jesus não foi menos ousado, porque Jesus, diz o texto, cheio de compaixão, estende a mão, toca no leproso e diz: eu quero, fica curado. Jesus, naquele momento, aos olhos de um mestre da lei, se tornou um homem impuro, porque ele tocou na impureza do leproso. Jesus foi contra a lei sagrada. Aliás, os sacerdotes e os mestres da lei não gostavam de Jesus por causa disso mesmo, porque Jesus, em diversas ocasiões, ultrapassava os limites de uma lei que, se dizendo sagrada, ao invés de libertar, escravizava. Era o caso do leproso, que deveria viver escravo da sua doença na solidão do deserto, distante de todos. Mas Jesus se aproxima e, explodindo, estourando os limites da lei, Jesus opera a cura naquele homem. Duas coisas aparecem nessa cena do encontro de Jesus e do leproso: a ousadia de ambos e a vontade de ambos. O leproso foi ousado ao se aproximar, Jesus foi ousado ao tocar. O leproso queria ser curado e Jesus queria curar. Foi na intersecção, no contato, no diálogo das vontades e das ousadias que se realizou a cura daquele homem. E é nesse sentido que o texto bíblico fala para nós cristãos de hoje. Quais são os pontos de contato entre a nossa ousadia e a de Deus, a vontade de Deus e a nossa? Vamos pensar mais sobre isso?
ousadia e a vontade. Eis a lição do Evangelho para nós hoje. Vamos falar então sobre essas duas coisas. Vamos começar falando sobre a vontade. A vontade do leproso de ser curado e a de Jesus de curar. Muitos de nós aprendemos, desde pequenos, especialmente os mais velhos, que é preciso seguir a vontade de Deus. E a nossa fé propõe isso, fazer em nós a vontade de Deus. Inclusive nós rezamos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que quer dizer? No céu, na plenitude, na eternidade, tudo acontece na vontade de Deus, conforme os planos de vida de Deus. Mas na terra, a vontade de Deus ainda não se realiza totalmente, por isso nós pedimos que aqui se faça como acontece no céu. É verdade que ser cristão é aos poucos ir configurando a nossa vontade à vontade de Deus. Ir aprendendo a desejar os desejos de Deus, a pensar os pensamentos de Deus, e numa imagem que eu gosto muito, de pulsar o coração no mesmo ritmo do coração de Deus. Uma imagem que eu uso para ilustrar isso seria como se nós pegássemos as nossas duas mãos e nós imitássemos com a mão o pulsar do coração. Cada mão pulsando num ritmo diferente. Uma abre, a outra fecha. Outra abre, a uma fecha. E assim vai, como em ritmos diferentes. Isso é a nossa vontade e a vontade de Deus, pulsando em ritmos diferentes. Mas na medida em que os corações, o nosso e o de Deus, vão se aproximando, chega um momento em que os corações, as mãos, começam a pulsar no mesmo ritmo. E agora elas abrem juntas, fecham juntas. Sístole e diástole. Abre e fecha. Retrai e expande, como um coração. Nossa meta de vida, mas isso leva uma vida inteira, é harmonizar um pouco mais o pulsar da nossa vida com a vibração da vida divina. Porém, o que eu dizia é que nós aprendemos desde muito cedo que é preciso cumprir a vontade de Deus. Só que essa vontade de Deus nos parece sempre muito pesada. Ela não parece ser uma vibração de vida, mas um caminho contrário ao nosso desejo. É bastante frequente escutar as pessoas falando negativamente sobre a vontade de Deus, quase sempre de um jeito melancólico e entristecido. Dizem elas assim: "Pois é, padre, eu queria muito que acontecesse tal coisa, mas não aconteceu. Ai, que pena, paciência, vontade de Deus, né, padre? O que a gente pode fazer?" Ou então diz assim: vontade de Deus, não é a nossa vontade, o que a gente vai fazer? Reparam? É sempre um discurso entristecido, porque a vontade de Deus foi feita e não a nossa. O problema não está na vontade de Deus, o problema é essa mentalidade que nós inculcamos de que a vontade de Deus é sempre algo pesado, triste, contrário ao que desejamos, como se Deus fizesse questão de ir contra o nosso querer. De outro lado, diferente dos mais velhos que foram formados religiosamente nessa mentalidade, os mais novos são mais voluntariosos. Seguem os ímpetos do seu coração, seguem os seus desejos, o seu querer. E mesmo numa vida religiosa, caminham desse modo, mas nem sempre ouvindo o querer de Deus. Padre, mas onde eu vou ouvir o querer de Deus? Em primeiro lugar, nos evangelhos.
porque ali aparece Jesus, Jesus na sua palavra, na sua vida, na sua obra, e nesses aspectos da vida de Jesus nós vamos coletando a vontade de Deus, vamos entendendo o que Deus quer, o desejo divino. Aos mais novos, talvez caberia conhecer mais a vontade de Deus, meditando com oração e disponibilidade os evangelhos. Aos mais velhos, caberia um pouco menos de tristeza na sua vivência religiosa, ao achar que Deus sempre faz coisas que não são tão saborosas assim. Aqui aparece um horizonte muito prático para nós. Primeiro, conhecermos a nossa própria vontade e, segundo, conhecermos a vontade de Deus, para, em terceiro, procurarmos as intersecções, os pontos de confluência de ambas as vontades, a minha e a de Deus. Mas para que eu ache a confluência, eu preciso entender as duas vontades. O leproso se aproxima consciente do que ele quer. Ele quer cura. E ele descobre que Jesus também quer a sua cura. E no encontro dessas duas vontades se realiza o desejo divino e humano de restauração. Jesus faz acontecer a sua compaixão e o leproso sai renovado pelo seu desejo e esperança. Aonde é que a sua vontade toca a vontade de Deus? O que eu quero dizer, em termos bem simples, há muitas coisas que Deus deseja que são as mesmas coisas que você deseja. E esses desejos em comum são espaços salvíficos, lugares de cura, centros de vitalidade divina e humana, na qual nós devemos investir muito a nossa atenção, porque dali virá a vida nova, a vida na graça, a água da vida. Água como aquela que lavou as feridas de Naamã, água que nos faz renascer como a água do nosso batismo. Mas é preciso entender a sua vontade e a vontade de Deus. Uma segunda coisa é a questão da ousadia. Dado que a gente conheça o que nós queremos e já conheçamos algo do querer de Deus, é preciso então ousar se aproximar dele para que aconteça a salvação. A ousadia é uma dimensão da fé. Ela não significa falta de humildade, ela significa coragem, coragem de enfrentar a si mesmo, inclusive, coragem para se pôr diante de Deus como se é. O leproso foi ousado, porque sabendo-se leproso, sabendo-se impuro, sabendo-se descumpridor dos preceitos daquele tempo, mesmo assim, ele foi na direção de Jesus. E por isso recebeu a ousada ação divina que o transformou, que restabeleceu a sua dignidade, que renovou o seu corpo e deu a chance de uma vida nova. Ficamos pensando, quais são as nossas lepras e quais são as coisas que nos impedem de aproximar a Deus, porque ficam apontando o tempo todo a nossa lepra e dizendo, você não pode se aproximar. Eu citaria aqui 3 situações, 3 bloqueios, como a lei do Levítico para aquele leproso, que nos impedem de nos aproximar de Jesus com ousadia. A primeira coisa é o olhar do outro. O leproso era mal visto, todos comentavam, todos olhavam torto, tinham nojo. Se o leproso ficasse pensando demais no olhar dos outros, no bochicho dos outros, ele não teria se aproximado de Jesus. Do mesmo modo, se a gente fica preocupado com o que estão dizendo da gente, do nosso pecado, dos nossos defeitos, do nosso passado,
Se alguém fica apontando o dedo e dizendo, mas você fez isso, mas você é aquilo, e começa a deixar a gente para baixo, e a gente já não tem mais nem ânimo ou coragem para se aproximar de Jesus, a gente precisa ter a ousadia do leproso, que entre olhares e bochichos rompeu esta barreira e se aproximou mesmo assim de Jesus. Uma primeira barreira seria o olhar dos outros, o olhar causticante que nos faz sentir indignos da presença de Jesus. E como isso acontece, não, minha gente, infelizmente? Quantas vezes até em ambientes religiosos, o olhar que nós recebemos é um olhar duro de julgamento e não um olhar da acolhida e da compaixão. É preciso romper a barreira do olhar do outro e não se levar pela carranca daquela pessoa amarga que se acha mais pura do que nós e por isso nos olha torto, porque somos pecadores, porque ela sabe da nossa lepra, dos nossos defeitos. Uma segunda barreira que aparece são os nossos amigos. Os nossos amigos são a nossa maior força para bem e para mal. Porque os amigos têm uma influência muito grande sobre nós. E às vezes precisamos romper, não com os amigos, mas com certas dimensões da relação de amizade que nos amarram. Muitas pessoas querem começar uma vida nova, deixar velhos vícios, arriscar por um caminho desconhecido, mas um caminho de vida. Mas quando começam, os seus amigos começam a falar. Ah, mas você está indo na igreja? Ah, agora você está diminuindo a sua bebida, não bebe mais tanto como antes? Até caía antes, tinha que levar você no colo. Ou, nossa, quem te viu, quem te vê, hein? Lá na nossa juventude, olha o que você fazia e agora você aí bancando o santinho na igreja. E começam os nossos amigos, que poderiam nos estimular para crescer, para viver bem. Eles começam a nos desmotivar. Como pessoas que olham para o leproso e dizem, mas você tem lepra, mas você não lembra da sua doença? Mas nós sabemos o que você fez no verão passado. E a gente vai murchando, murchando, e não temos coragem de ficar na multidão que acompanha Jesus. Voltamos para o deserto da solidão, com medo e vergonha do que dizem e sabem de nós, os nossos amigos. Uma segunda barreira a ser vencida é isso. Continue com seus amigos se você acha que isso é possível, se você gosta deles, mas não deixe que os seus amigos te desmotivem nas suas mudanças. Faça você o seu caminho. Tome as suas escolhas. E se você sabe que Jesus tem vida, vá até Jesus mesmo assim. Não se torne uma pessoa chata. Não se torne você um santão que fica olhando depois para os seus amigos e julgando eles, como na primeira barreira em que nós somos julgados por quem se acha santo. Se você está num caminho de conversão, mantenha a consciência de que a vida inteira é conversão, que a gente nunca está pronto. E não repita com os outros o que talvez fizeram ou fazem com você. Nós não precisamos de mais olhares tortos. Nós precisamos de olhares confiantes, que nos façam acreditar que somos capazes de mudar de vida. E um terceiro aspecto, uma terceira barreira a ser vencida, é a barreira do refluxo do pecado. O pecado deixa uma memória em nós. Nós lembramos, às vezes, das coisas que nós fizemos. E mesmo quando ninguém está apontando o dedo para nós, nem os nossos amigos estão tirando sarro das nossas mudanças, quando estamos sozinhos, vez ou outra, vem um refluxo de memória e lembrando o que fomos, o que fizemos, a vida maluca que vivemos um dia, que pode ter sido na adolescência, na juventude, pode ter sido ontem. A gente se sente tão mal, tão perdido, tão envergonhado, que a gente tem vergonha de chegar perto de Jesus.
nessa hora, a nossa consciência culpada nos distancia do Senhor. É como se nós olhássemos para a lepra e nós mesmos disséssemos: eu não mereço Jesus. Eu não posso me aproximar dele. Olha o que eu fiz, olha o que eu sou, olha o que eu faço. Mas eu devo me aproximar de Jesus desse jeito que eu sou. E não deixar que o pecado tenha esse efeito rebote, esse plano B. O plano A do pecado é que eu peque, que eu caia na tentação. E o plano B do pecado é, uma vez que eu não esteja caindo na tentação, uma vez que eu não esteja praticando o pecado, mas que eu me lembre dos pecados que eu já fiz e fique me torturando por dentro, me culpando e me impedindo de chegar perto de Jesus. Isso é o plano B do pecado. Por isso, é preciso ser ousado para romper as barreiras dos olhares maldosos que olham para a gente como se a gente fosse o maior pecador do mundo e não merecesse Jesus, para romper as piadas dos amigos que nos fazem ter vergonha de ser diferente e para romper o nosso próprio orgulho, a nossa própria vergonha de ser quem somos diante de Jesus. A cura do leproso aconteceu porque ele teve coragem de chegar perto de Jesus do jeito que ele era, leproso. Se ele esperasse ser puro para depois ir até Jesus, ele morreria no deserto e na solidão. Ele ousou e, rompendo as barreiras, achou a cura. Para esta nossa semana que está começando, eu gostaria de propor para você o seguinte exercício espiritual: uma liberdade de ser diante de Deus. Todos nós queremos a cura e a vida como o leproso. Todos temos uma vontade de salvação que corresponde à vontade salvífica de Deus. Mas essas vontades precisam se encontrar. Elas precisam se dar as mãos e dançar a dança da cura, que cura o coração humano e louva o coração divino. Mas para isso é preciso ser ousado. O exercício espiritual que eu quero propor para você é que você essa semana ouse se aproximar de Deus do jeito que você é. Tenho certeza que você tem, como eu e tantas pessoas, alguma vergonha, algum medo, alguma mágoa, ressentimento, escrúpulo, vaidade, orgulho que te impede de se aproximar mais de Jesus. A gente aprendeu que era preciso ser puro, era preciso ser levita ou levítico para se aproximar do Santo dos Santos. Mas Jesus, que é o nosso Santo dos Santos, que é a nossa arca da aliança, que é o acampamento do povo santo onde nós habitamos, não quer que os leprosos vivam fora do acampamento, mas dentro, na tenda, junto com ele, porque ele é a nossa cura. Davi, o rei Davi, quando sentiu o amor de Deus por ele, tirou as roupas e nu dançou diante da arca da aliança. Francisco de Assis, quando descobriu o amor de Jesus nos evangelhos, tirou a sua roupa, deu ao seu pai na terra, que trabalhava com tecidos, e disse: agora o meu pai é o pai do céu, e viveu na alegria do Filho de Deus. A nudez significa a coragem de ser quem somos. No paraíso, Adão e Eva perderam essa coragem, perderam a liberdade, ficaram com vergonha de se aproximar de Deus no seu pecado, fugiram de Deus, se esconderam de Deus. O pecado faz isso, faz a gente se esconder, faz o leproso permanecer na distância do deserto. Mas a ousadia nos faz tirar a roupa e nus, ousados,
dançarmos diante da Arca da Aliança com a nossa lepra. A pergunta que eu deixo para você é: quais são as suas lepras? Quais são aquelas coisas que te fazem sentir impuro? Ou que as pessoas olham em você e acham que é impuro? Que pode ser uma impureza real ou fantasiosa, mas de todo modo, nessa esfera da impureza, qual é a sua lepra que te impede de se aproximar de Jesus? Vá para Jesus com a sua lepra. Tenha a coragem de tirar a roupa e ser você mesmo diante dele. Não argumente para Jesus dizendo da sua bondade, que você reza, que você vai na missa no domingo. Ele não precisa ser convencido. Não fique tentando, com palavras bonitas, agradar o coração de Jesus numa prece romantizada. Apenas seja você, leproso, de joelhos, diante do Senhor, com a vontade de ser uma pessoa nova. Se queres, Senhor, tens o poder de curar-me. E viva no encontro da sua vontade com a dele, e no encontro da sua nudez, da sua liberdade, com a nudez da misericórdia de Jesus, a graça de ser transformado. Ouse se aproximar de Jesus, mesmo que existam tantas forças dizendo que você não merece ou não deve fazê-lo. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Padrecast ontem na missa. Espero que essa reflexão tenha ajudado você no seu aprofundamento espiritual e te conduza nessa semana que estamos começando. Se essa reflexão te ajudou, pode ser que ela ajude outras pessoas. Compartilhe. Existem mais corações que precisam ser tocados pelo amor de Jesus. Um grande abraço, que Deus te abençoe, uma excelente semana e até a semana que vem com mais um Ontem na Missa.